Fala, crianças e crianços, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um aulão de Enem. E nessa oportunidade, eu quero trazer para vocês a questão número 60 do ano de 2009. Pessoal, prestem bem atenção nessa questão. Ela é uma questão muito especial. E por quê? Porque ela foi a primeira questão exclusivamente filosófica. É uma questão elaborada especialmente para avaliar a candidata, o candidato, na filosofia. Então vocês estão aí, de frente, a uma relíquia, a uma pecinha de museu. Lá, nos idos de 2008, o então presidente Lula sancionou uma lei que obrigava a colocar na grade do ensino médio duas disciplinas, Sociologia e Filosofia. E desde então, a filosofia vem sendo cobrada no Enem. Logo em 2009, então, nós temos essa questão que eu particularmente considero de nível difícil, tá? E por detalhezinhos muito sórdidos, bem sujos aí, que fizeram nessa questão. Só para dar um spoiler para vocês, ela trabalha com conceitos que, se a candidata, o candidato, interpretar Aristóteles como se fosse um filósofo do século XXI, perde a questão completamente. Então, por isso, eu convido vocês a examinar essa questão de maneira bem atenta, olhando os detalhezinhos que eu sempre chamo a atenção de vocês e aí fazer um estudo também histórico da Grécia. Beleza? Então vamos lá e bons estudos para vocês. Questão na tela. Bom, como prometido, aí está a estrela da nossa vez, já com o nosso filósofo Aristóteles em destaque. E agora é com vocês, né? Vocês já sabem. Parem o vídeo, leiam e releiam a questão, procurem pelos detalhezinhos que sempre chamam a atenção de vocês. Beleza? E agora é vocês lendo daí e eu esperando daqui. Já esperei demais. Eu quero destacar duas palavras-chave aí. A primeira delas é o trabalho, e que está bem explícita, né? E a finalidade, que não é explícita, mas é contextual e vai nos ajudar a entender melhor o panorama cultural de Aristóteles. Veja, os gregos, em geral, tinham horror à palavra trabalho. E mais que isso, a filosofia era obra do ócio e não do negócio. O ócio é o tempo livre para pensar sobre as coisas e, no nosso caso aqui da questão, para pensar sobre a política, sobre as necessidades de uma polis, de uma cidade. Segundo Aristóteles e a maioria dos gregos, quem tem atribulações, problemas ou tarefas a desempenhar não pode e nem consegue se ocupar com a mais nobre de todas as atividades, que era a reflexão filosófica. Questionem vocês mesmas, vocês mesmos aí. Como é uma vida de um estudante que também tem que trabalhar? Como é ir à escola depois de uma jornada exaustiva de trabalho? Como você fica nas sextas-feiras à noite, depois de trabalhar a semana inteira, 6 ou 8 horas por dia, e ainda dar conta de pensar e prestar atenção nas aulas? Pois é, era exatamente isso que Aristóteles e os demais gregos tinham em vista. Um corpo cansado não pode pensar adequadamente. Por isso, pessoal, o negócio é a negação do ócio. Sendo assim, os cidadãos não devem viver em uma vida de afazeres ou negócios, coisas triviais. Percebam uma coisa, para Aristóteles, faz parte dos negócios a agricultura. Olha aí, ó, setinha indicando negócios e outra indicando agricultores. Veja, por mais imprescindível uma sociedade que seja, e realmente é, os agricultores, a lavoura, o trabalho em campo, mesmo que os agricultores tenham sua valia, eles não podem tomar parte na política. E aí, para finalizar, a ideia de lazer. É lazer com Z mesmo, não com S.
porque se fosse com S seria laser, o que não é a questão. Indicando o valor e a necessidade do ócio. Falei do termo trabalho e fiquei devendo comentar com vocês a questão da finalidade, pois é agora que ela entra em cena. Especificamente na filosofia de Aristóteles, temos esse conceitinho camuflado aí, que é a felicidade. E felicidade não é rir à toa não, pessoal. Felicidade é a própria pessoa se encontrar. Saber o que e para que veio à Terra. E qual é a sua finalidade? Qual é a sua habilidade, sua capacidade, a sua característica que te faz ser exatamente quem você é? Qual é a diferença que te faz diferente numa sociedade? A isso Aristóteles chama de eudaimonia, que é a felicidade ou finalidade. Beleza, povão? Pensando nisso, Aristóteles considerava a escravidão tranquila, de boa, uma coisa normal. Claro que também não estamos falando de um Aristóteles atualizado. Nós estamos falando de Aristóteles de uma Grécia, em um contexto em que o termo escravidão não é o mesmo que tivemos, por exemplo, na história do Brasil colônia. Pois lá na Grécia os escravos eram, por assim dizer, menos desumanizados. Mas nem por isso eles tinham valor social na Hélade ou na Grécia. E pensem, se há pessoas que nasceram para a escravidão, há aqueles que nasceram para governar, dirigir, liderar uma polis, tanto quanto há pessoas que nasceram para o comércio, para a agricultura, para a guerra, e aí assim por diante. E, nesse sentido, há pessoas que são dignas, detêm o direito de gerir ou administrar a polis. Então, resumindo, embora os escravos sejam essenciais para a manutenção social, os escravos não são naturalmente cidadãos, pois a sua finalidade é produzir bens essenciais à comunidade, à polis, à cidade-estado. E sendo assim, só pode ser cidadão quem é natural, quem tem em sua finalidade ser um bom cidadão. Só um bom cidadão consegue dirigir a sociedade para uma boa política. E a finalidade da política é o bem comum. Para atingir o bem comum, é preciso um trabalho intelectual que só existe no ócio. E quem tinha acesso ao privilégio do ócio? Se você está pensando em pessoas abastadas, ricas, cidadãos naturais, bem estudados, bem instruídos, enfim, o que nós chamamos hoje de elite, entre aspas, você acertou. Para Aristóteles, o termo elite pode ser dito como digno, uma pessoa digna. Tranquilidade? Vamos continuar? Pessoal, com esse resuminho bem simples, passemos aí às alternativas que eu só vou examinar com vocês aqui. Então vamos lá. A alternativa A tem dois problemas. O primeiro é que não se critica dimensão histórica, mas se analisa e aprofunda nos contextos de cada época. E em segundo, toma a ideia de ociosidade como vadiagem, vagabundagem, quando que para os filósofos gregos, o ócio é condição para uma atividade nobre, que é a intelectual. Sendo assim, risquemos a letra A. Partimos para a letra B. Parece que é ela. E é. Tem tudo o que precisamos. A noção de dignidade, grupos sociais, a hierarquia sustentada pela ideia de finalidade apresentada de maneira oculta no texto. Mas vamos analisar as outras alternativas para ver o problema delas. A letra C. De fato, quase correta se não por um detalhe. Todos os habitantes da polis. Incorreto. Pouquíssimas pessoas podiam ter o título de cidadão. Dentre eles, apenas homens, 18 anos, livres e nascidos naquela cidade-estado. Então, risca a letra C. A letra D é parcialmente correta. Os cidadãos até se vinculavam às atividades dos tribunais, mas não era exclusividade. Além de leis, os assuntos se voltavam para as práticas econômicas, relações públicas e exteriores, como declarar guerra, paz, comércio, onde investir recursos da cidade, entre outros. Então, não pode ser a letra D. Risquemos ela. A letra E. Pessoal, último detalhezinho bombástico aqui.
Essa pegadinha foi sensacional. Perceba, apesar de Aristóteles ter grande influência da cultura ateniense, até porque seu professor Platão era ateniense, e além disso, Aristóteles ser um profundo conhecedor de vários contextos de cidades e estados gregas, Aristóteles era estagirita e não ateniense. E, portanto, não concordava plenamente com as noções, de cidadão que vigoravam em Atenas. Por isso, a gente risca a letra E. Deixo aqui meu muito obrigado. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima. Tchau!